Fala galera, Evandro Fusari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Oi, meu chapa. Vocês são terríveis, eu já tô esperando, o que vem aí? Tô bem, né? Claro que tô bem. Hoje é o dia mais aleatório da semana, o dia mais santificado, porque aqui nesse vídeo a gente tem essa coisa do santo, São Canela, se canoniza, só que também é aqui que você descobre que o One Piece é do capiroto, cara. Você conhece o Gear 666? Você conhece o Gear 666? Tem fruta do diabo e agora tem o Gear 666, que é a forma final do Luffy. Não é Gear 6, não. Já vai logo pro número do Costa Oca. Eu adoro as thumb do Bruno, cara. Eu tenho uma pasta guardada. Eu adoro essa aqui do Kaido, o filho do Kaido. O filho do Kaido meio vegano, né, meu? Pai de pet. Quer mandar sua pergunta para aparecer aqui no vídeo? É tão simples, é tão fácil. É só você clicar no link aqui e deixar a sua perguntinha. E quando falarem que o One Piece é do capiroto, você fala, é mesmo. Gear 666 tá chegando aí. Pronto. Vamos lá tirar essas dúvidas duvidosas. Vou começar a pergunta aqui do Mac Cabeção. MC Cabeção. Dome Reverse, do latim, significa de volta para casa. Seria a condição desse poder só funcionar nas pessoas em suas terras natais? Gigantes em Elbaf, Clandave em God Valley, Lunarianos na Red Line, Mary Joyce. Por isso Roger instigou a Era dos Piratas para as pessoas saírem para o mar. E Joy Boy, ser o primeiro pirata, tem outro sentido agora, não ansioso pelo... Ah, que legal isso aqui, é interessante pra caramba, né? Eu acho que o Dome Reverse, apesar de eu achar muito legal o que você falou, porque realmente foi usado na casa das pessoas, talvez o Dome Reverse, essa coisa de volta pra casa, está muito relacionada à fala de Imu-sama, de que aquela é a verdadeira forma de como as coisas deveriam ser, que a forma demoníaca parece ser a verdadeira forma. Tá? Eu trouxe inclusive uma teoria muito legal de que talvez o mundo como a gente conhece é uma criação quase que onírica feita por Imu-sama, muito parecido com o filme da Uta, o filme Red. Assistir esse filme, a Uta ela cria uma outra realidade, um outro mundo, ela queria criar uma nova era onde as pessoas não sofreriam, uma era de liberdade, tá bom? Só que ela aprisionava as pessoas, né? E tem uma cena ali do Luffy falando, não, isso aqui não é o tipo de era que eu quero, não é a liberdade que eu quero, combina muito, talvez Imu-sama tenha uma coisa em maior escala ao ponto de, sim, mudar o mundo, e não à toa é chamado de criador do mundo pelo Gorosei. Porém, essa coisa que você falou aqui é bem interessante, só que eu acho que acaba limitando um pouquinho o Imu-sama. Apesar da gente ter realmente os fatos aqui do Dome Reverse, ao que parece sendo utilizado somente na terra natal, eu ainda acho que limita um pouco, então acho que pode usar em qualquer lugar. Mesmo assim, achei muito poético essa conexão de o Roger fomentar uma nova era para as pessoas irem para o mar, para elas saírem das suas moradas, das suas ilhas. Inclusive o sonho final do Luffy, eu gosto muito de que seja algo muito similar a isso. Que ele queira que o mundo inteiro se torne um mundo pirata, que as pessoas sejam piratas, porque lembra, na visão do Luffy, a pirataria para ele não é como Barba Negra, Kid, não é roubar, saquear. A pirataria para o Luffy é viver a liberdade, do jeito que ele quer, fazer o que ele quer, ir para suas próprias aventuras. Então talvez ele queira que o mundo tenha esse conceito também de ser pirata, né? Que todos possam ser piratas ao seu modo, sendo livres. Então, assim, é muito legal o que você falou. O meu único problema aqui é que eu acho que limita o poder de Imu-sama. Mas eu gostei que você trouxe inclusive aqui os Lunarianos, né? Porque uma grande questão é como diabo derrotaram os Lunarianos. Eu trouxe aqui a questão que poderia ser uma doença, mas Dome Reverse, cara, se o Dome Reverse funciona num Rocks da vida, não vai afetar Lunariano? Com toda certeza vai afetar sim. Aí eles tocam o caos lá, acabam se matando, né? Bem legal, gostei disso aí, viu? Vamos lá, Gilson, Big Mom cita que daria a fruta do Kaido para Katakuri, mas cronologicamente falando, ele comeu a fruta do Mochi aos 5 anos de idade. E os eventos de God Valley ele tinha por volta de 10 anos, ou seja, ele não poderia consumir a segunda fruta. Você acha que isto seria um furo de roteiro ou tem algum outro motivo? Tem um motivo sim, bem grande na verdade. A informação do Katakuri consumindo a fruta do Mochi aos 5 anos de idade não está dentro do canon, não está dentro do mangá. Consta apenas nos cartões Vivrecards, que não são feitos pelo Oda, não tem supervisão do Oda, esquece isso daí, tá bom? O Oda não põe... Cara, ele dorme 3 horas por dia, acho que ele vai ver os negócios do live action, ele não solta nem capítulo, não consegue. Então o Oda ele não supervisiona qualquer coisa de databook. Quem que faz isso? Os seus editores.
que pegam rascunhos, tá bom? Ou certas informações e aí moldam e compõem tudo isso. O Oda ele não vai ficar fazendo cartão de 1000 personagens colocando a data de aniversário, entenderam? Então, qual informação é válida? A que está dentro do mangá. Sempre a informação dentro do mangá, beleza? Então, o Katakuri ter a fruta há 5 anos no Viver Card possivelmente vai ter algum tipo de retcon. Já aconteceu outras vezes também com o Viver Card dele passando uma informação que mais tarde eles tiveram que corrigir. Tem um site do Viver Card feito inteiramente para esses tipos de correções, tá bom? Então, não é um furo de roteiro porque não estava dentro do mangá. Se o Oda tivesse citado isso lá dentro, aí beleza, mas como é Viver Card, aí não. Aí sempre leva o que tá na obra, beleza? Essas coisas extra, galera, databook, entrevista, rascunho, novels e qualquer coisa fora do mangá, elas são canônicas até o momento que o autor altera isso dentro da sua obra, tá bom? Então levem isso aí com cautela. Você pode usar para fazer uma teoria? Claro que você pode usar para fazer uma teoria. É como eu disse, elas são canônicas até que o autor fale, não, não é assim, é de outra forma. Então, como saiu informação verdadeira aí de que ele não tinha uma fruta até os 10 anos, mantém isso daí. A não ser que o mais pra frente faz um SBS e corrige. Não, pô, eu errei, não era Katakuri, era o Oven, era o Daifuku, então aí beleza. Cauê Santos, pega a teoria, e se for na verdade Rhodes Tar, a terra de origem dos Tar, por isso Teach e Zebek sabem tanto do mundo, porque Eris sabe dos segredos que são revelados na última ilha antes de Laufey Tale e pode ter contato com eles. Eu acho que o que quebra um pouquinho isso é que a Aerys ela entra na linha temporal após o Rox entrar na sala do trono do Imu e falar que ele queria ser rei do mundo, que ele voltaria ali de alguma forma. Tá? A Aerys ela entra bem depois, inclusive ele se apaixona pela Shaq, né? Então ela acaba entrando naquele período de 40 a 38 anos na vida do Zebek, se não me engano é 1 ano só de diferença que a gente tem ali a temporal. Aí complica um pouquinho. Eu gostei do que você fez aqui do Rhodes Tar, né? Porque tem uma conexão diretamente com as Pedras Vermelhas, que inclusive eu acho que vai ter uma mudança no nome. A gente chama de Road, de estrada, porque é o que está escrito para nós na tradução da Viz, que é a tradução americana, né? Quando vem para o inglês ali, a gente sempre acaba levando o que vem para o inglês, traz para cá como canônico. Porque vocês sabem, o japonês tem muitas nuances, muitas interpretações. Laftel, Raftel, durou 25 anos, até a gente descobrir que não era nada disso o nome. E o Road Poneglyph, a parte do Road, de estrada, nem existe estrada no mundo, já começa aí, né? Já não faz sentido isso daí. Mas ele não é romanizado. O que é o romanizar no japonês? É quando o Oda de fato escreve o nome ali com letras em latim, com letras que o ocidente consegue ler, sem usar kanjis, katakanas, hiraganas, perfeito? Então, quando ele romaniza isso, a gente consegue entender. Que foi o caso de Laufey Tale, né? Que apareceu escrito Laufey Tale naquele Eternal Pose do filme do Stampede, né? Do Douglas Bullitt. Então, pode acabar mudando o nome. Eu acredito que o Road Poneglyph vai ser Lode também. Tá? L-O-D-E. E aí você colocando essa coisa do Tar, fica bem legal. Lodestar, maneiro pra caramba. E combina, né? Lodestar é a estrela polar. E eles podem acabar dando a direção para uma estrela. Vai acontecer. Quando eles traçarem o mapa, não é para uma estrada, mas é para eles seguirem uma estrela guia que vai levá-los até a última ilha. Pode anotar. Quando acontecer, você vai falar. Eu lembro que o Evandro falou isso aqui há muito tempo. Mito Cabral, na conversa entre Luffy e o velho do bar, Gold Roger, é mencionado Killer Giant, que era demoníaco e matava piratas. Esse personagem pode ter alguma relevância no futuro da obra, talvez sendo uma vítima do Dome Reverse, que foi controlado por Imu e impedido pelos piratas de chegar à última ilha. Isto justificaria porque o Roger foi o primeiro. Cara, essa cena do bar, apesar de ser muito legal, muito interessante, ela é filler. Infelizmente, ela é filler. Todas essas informações aí não aparecem de fato. O Luffy não tem essa interação no mangá, tá bom? Mas essa cena do bar, ela é muito boa porque dá pra tirar tanta teoria daí, né? Mas é aquela coisa, no começo de One Piece eles adicionavam uns episódios aqui e ali, como sempre foi, né, anos 90. Eu acho que a gente tem que ser muito grato ainda que o One Piece não sofreu tanto de fillers como a época de Bleach e Naruto, que foram bem prejudicados por conta da quantidade de fillers, principalmente Bleach, né, que eu sempre falo, pô, Bleach tinha que ganhar uma série refeita, não o último arco apenas. Tinha que ganhar, tirar esses fillers, faz bonitinho, cara, a série merece. O próprio Naruto também merece uma animação nova, atual. E o One Piece passou meio que despercebido por isso, o que é simplesmente incrível. E, inclusive todos os arcos que a gente tem fillers, o do dragão, o G8, cara, são arcos fenomenais, são arcos incríveis, mas que não dá pra levar muito em consideração, porque lembrem, não tem a mãozinha do Oda na escrita dessas coisas.
Ian Dark, o Uzbek, falou que se um membro da família Dave fosse capturado, ele sofreria uma dor abominável, onde até a morte seria melhor do que isso. E vendo a vontade do governo mundial em ir atrás dessa família, e um possível interesse do Teach em chegar em Mary Joyce, será que existe a possibilidade do próprio Uzbek ser o tesouro da terra sagrada dos deuses? Cara, imagina ele estar sendo torturado lá eternamente, uma coisa meio de Yu Yu Hakusho ali, que você sofre uma tortura eterna. Pesado, né? Se o Oda fizesse isso aí, eu acho que ele ia pegar os fãs, porque eu sei que muitos de vocês, assim como eu, gostam muito do Rocks, né? Ele personifica muito bem esse pirata, mas ele tem um quezinho assim de ser um cara honrado. Eu gosto muito, cara. Um dos melhores personagens já feitos dessa obra em tão poucos capítulos. Mostra o potencial da escrita do Oda. E você chega lá e ele tá sendo torturado de uma forma eterna. Eu acho que a afronta que ele fez ali com o Imusama, de chegar na sala e falar, vou voltar aqui, cara, entrou, não vai ser esquecida. E ele poderia entrar no lugar. Lembra que o do Flamengo falou que apodrecia rápido demais, né? Então tá muito atrelado talvez a um corpo, a alguma coisa biológica, ser de fato o tesouro sagrado. Pode ser o próprio Imusama, né? Mas como pode ser também algo embaixo daquele chapéu de palha congelado. Imaginem Rocks ali e uma tortura eterna. Interessante pra caralho, pesada, hein? Nossa, se o Oda faz... Eu gostaria de ver, sendo bem sincero, eu gostaria de ver o Oda trazendo um pouco desse conceito de choque pro mundo de One Piece com um personagem que todo mundo gosta. Natsu mandou aqui o seguinte, ele sempre quis perguntar por que eu não tenho dublagem de outros idiomas. Iria fortalecer mais os meus vídeos para outras pessoas de outros países verem. Então se eu colocasse dublagem aqui nos vídeos para fazer um teste, ia ser muito bom, né? Eu gosto que teve bastante like a sua pergunta, inclusive, mas tá ativo, tá? A dublagem automática do YouTube, eu tô fazendo parte já do teste dessa transição, dessa dublagem automática, e já está ativo. É que para as pessoas terem acesso a isso, elas têm que estar nativo, né? Você pode mudar, inclusive, o seu YouTube para ter só vídeos em inglês, para ter só vídeos em francês, em japonês, tem que mudar. Então, como geralmente as pessoas que assistem já está em português, ele não aparece essa opção. Mas quando alguém de fora entra, em tese, tá bom? Já é para dublagem estar disponível. Claro que a pessoa tem que ativar isso. Você, a exemplo aí, se você entrar agora em um vídeo em inglês, você tem a opção de deixar a dublagem automática e já vai estar fazendo essa transição automaticamente para você. Como é uma coisa que está em teste, o YouTube ainda está naquela fase de você tem que ativar manualmente, mas eu acredito que no futuro, bem próximo inclusive, vai chegar um momento que uma pessoa do Japão clicou em um vídeo meu, já vai entrar diretamente na língua nativa. Aí ela vai ter que desativar se ela quiser, tá bom? Mas já está funcionando para grande parte dos usuários isso. Já tem a dublagem. E eu estava inclusive vendo realmente para contratar dublagem para outras línguas, outros idiomas, mas o YouTube lançou a ferramenta e já entrou eu no teste e tá funcionando, beleza? Eu vou até ver depois se tá realmente entregando isso, mas já tá funcionando a mil aí. A inteligência artificial tá braba nesse ponto aí, cara. Então se você tá em outro país aí assistindo e tá saindo na sua língua nativa, um salve especial pra você, tá bom? Se você tá no Brasil, um salve também, pô, por que não? Aqui é Brasil, como diz Dominique Toretto. Tamo junto. João Paemo. Eu acho muito estranho os poderes do Imu serem uma Akuma no Mi, mas e se o motivo do Barba Negra ir atrás da Yami no Mi não seja simplesmente para a característica mais marcante dela, dado pelo Oda? Anular os poderes de Akuma no Mi. Se o caso de Imu for da natureza das frutas, a Yami permitiria anular a regeneração, o Domi Reverse e os 400 outros poderes que ele poderia ter. Será que a vontade que gerou essa fruta não seria do clã Dave, que pode ter ensinado da existência de Mu e por isso Uzbek não ficou surpreso no Salão das Flores? Tá aí, legal pra caramba, hein? Legal pra caramba. O Uzbek, ao que parece, estava interessado em duas frutas. E uma delas eu acredito piamente que é a fruta da escuridão, né? Porque o Barba Negra tinha um interesse muito grande. Cara, o plano dele é de 40 anos. Ele entrou no navio do Barba Branca, que foi um cara muito legal, trabalhou com seu pai, adotou o Barba Negra e para ele, quando ele viu aquilo, ele falou, é isso. Ele esperou por 40 anos para achar aquela fruta. Então, um plano de uma vida inteira. Não é qualquer fruta. E convenhamos, tem frutas muito poderosas aí que ele poderia estar indo atrás. Zonas míticas, outros tipos de logias, mas não. Ele queria aquela fruta. Por algum motivo maior, que pode estar ligado à linhagem do clã Dave, ao corpo estranho e ao motivo dele ter duas frutas. Mas mais do que isso, anular os poderes de Imu-sama. Tem uma coisa que eu gosto muito, e faz tempo que a gente não fala disso, né? Que o mundo de One Piece, né, você vê que tem algumas profecias atreladas diretamente para os 800 anos, para o mundo de agora. O Oden, ele foi para Ultimine e ele sabia que em 20 anos tinha que abrir as fronteiras para a chegada de Joy Boy,
né? Ele inclusive falou que surgiriam piratas e dentre eles surgiria o retorno de Joy Boy para abrir as fronteiras. Então a Tolkien viajou especificamente para esse período. Como que eles sabiam isso lá no século perdido? Pode ter uma Madame Charlie que consegue ver no futuro 800 anos. É um pouco difícil, mas talvez eles fizeram previsões sobre os ciclos aí de reencarnação e também sobre o ciclo das estrelas. A gente está num ponto agora onde tem o duelo heliocentrismo, geocentrismo, e Mosama é o centro com os Gorosei, os planetas orbitando, quando deveria ser o próprio Luffy. Você tem as armas ancestrais, que são nomes de planetas. Você tem Eris, que é o nome de um planeta, né? Então, muito possivelmente, eles usaram, né, qual que é a forma mais antiga de se prever o futuro do mundo, do nosso inclusive, ler as estrelas, né? A astronomia. Talvez tenha alguma previsão de um eclipse acontecendo, o que é um clássico nos animes, né? Ter um eclipse acontecendo. Imaginem um alinhamento planetário e um eclipse, onde o Barba Negra pode usar o apogeu da escuridão da sua fruta. Tem uma teoria de que talvez a luz do dia, a luz comum, ela enfraquece o Barba Negra e por isso que ele não consegue ter intangibilidade. Não que ele seja fraco, mas como puxa tudo, né? Inclusive a própria luz, ele está usando ali, 50% do poder. Com uma escuridão total, de talvez um eclipse potencializando isso, porque a fruta do Barba Negra, apesar de ser da escuridão, ela tem uma temática muito voltada a buraco negro, né? Ela funciona como um buraco negro, inclusive. Tá ligado diretamente ao espaço. Um eclipse acontecendo onde ele poderia anular todos os usuários de frutas e também o próprio Mosama, roubando então os poderes do demônio que habita o topo do mundo e se tornando o vilão final. Isso é legal pra caramba, hein? Poder final de Barba Negra, um eclipse, usando o apogeu da fruta da escuridão e anulando Mosama. Você acha que Barba Negra vai ser o vilão final ou Imu? Qual a sua opinião? Ou vai ter uma aliança? Luffy, Kobe e Barba Negra contra Mosama? Meio Rox, Garp e Roger. Eu tô mais pendendo aqui pro Barba Negra ser vilão final, tá? Com toda certeza, porque, não sei, o Oda construiu ele pra ser assim, né? Ele distancia um pouco do pai dele. Qual a sua opinião? Coloca aí, quem é o vilão final? Mosama ou Barba Negra? E vai ter um eclipse também? Tem alguma teoria? Coloca no comentário que eu quero saber o que vocês pensam. Ó, bastante pergunta. Se você chegou até aqui, um salve especial pra você. Você é demais. Eu gosto muito de você. Gosto mesmo. Porque você chega até o final dos vídeos. Então tem que mandar um salve aí pra agradecer. Deixa sua pergunta pro próximo vídeo, beleza? E ó, até a próxima. Valeu por assistirem. Fui.